Então vamos calcular agora a série de Fourier do sinal 10 seno de 20πt calculado neste período de cálculo. Só para a gente verificar, o período desse sinal é 1/10, que é o mesmo período de cálculo que me interessa calcular a série, para o qual me interessa calcular a série. Né? Nesse exercício, ao invés de fazer o procedimento padrão, que é fazer uma integral envolvendo essa função, envolvendo exponencial n menos jk ômega de cálculo t, e integrar num período de cálculo, tá? Dividido por 1 sobre período, eu vou me apropriar de um cálculo que a gente já fez do cosseno e vou usar a relação do cosseno com o seno no tempo para verificar qual operação que eu tenho no domínio da frequência. Então, de um vídeo anterior, a gente viu que o cosseno ômega 0t tem como série delta de k mais 1 mais delta de k menos 1. Esse vídeo é onde eu trato de um exemplo de cálculo da série de Fourier, quando o período de cálculo, a frequência de cálculo é a frequência do próprio sinal, naturalmente período de cálculo, período do próprio sinal, 2π sobre ômega 0. Tá? Então isso aqui a gente já conhece, eu vou me apropriar disso. Primeiramente eu vou considerar um sinal z de t, vamos assim, parecido em amplitude com esse mesmo sinal, na mesma frequência. Então 10 cosseno de 20 πt e vou verificar, bom, para sair de x para z, que operação que eu faço? Usando derivada. Né? Quando eu faço, então primeiro eu fazer a preparação. A série de Fourier z de k é delta de k mais 1 mais delta de k menos 1. Estou usando o período de cálculo do problema, assim eu posso manipular a série, porque eu já vou estar trabalhando no mesmo período de cálculo, tá? Nas operações que eu vou fazer. Frequência de cálculo igual a 20π, período de cálculo igual a 1 sobre 10. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo sinal no tempo, que será a derivada de z. Quando eu faço essa derivada, eu vou ter, então derivando, 10 derivada do cosseno menos seno, 20πt, que multiplica 20π. Então veja, agora eu já tenho seno e eu me aproximo do sinal x de t. Então só vamos finalizar isso aqui. Isso é igual a menos 200π, que multiplica seno de 20πt. Então veja, esse sinal é menos 20π do sinal x de t. Depois eu uso essa relação. Agora, bom, como eu fiz a derivada de z, eu tenho que encontrar então o meu, vamos colocar aqui, talvez fique um pouco apertado, vou colocar assim. Y de k, então a série deste sinal y será j k ômega de cálculo z de k. Vou colocar aqui, ó, pela propriedade da derivada. Então, quando eu derivo no tempo, eu multiplico por jk ômega sf na frequência. Derivada, derivação. Certo?
E a série de Z eu já conheço, então só vamos nos apropriar desse resultado. Então o que eu vou ter aqui vai ser JK 20π, que multiplica delta de K mais 1 mais delta de K menos 1, tudo isso dividido por 2. Lembrando aqui que a frequência de cálculo é 20π. Assim a gente já tem a referência. Tá? Bom, aqui agora só vou fazer, deixa eu ver se está faltando aqui mais uma coisa, né? O valor, deixa eu ver aqui. Faltou aqui em cima. Aqui eu tenho 10 que multiplica isso tudo. Isso aqui é o meu ZK. Então aqui, vou multiplicar aqui por fora, 10. Assim a gente já tem todos os termos. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Eu vou passar este K aqui para dentro. Então, quando K for menos 1, eu vou ter menos 1, que multiplica todos esses coeficientes. E quando K é mais 1, eu vou ter 1 que multiplica todos os coeficientes atrelado a esse delta. Então, veja o que eu acabo tendo. Então, vou só juntar aqui os termos. Eu terei 10 que multiplica 20π. Na verdade, já vamos colocar 200π. 200π J. E agora aqui o que a gente vai fazer? Ó. Eu vou pegar este K e este K, quando eu tenho esse delta, ele só é válido para K igual a menos 1. Então eu vou ter menos 1 delta de K mais 1. Tá? Lembrando, este aqui é o valor de K, que faz sentido quando multiplicado por delta de K mais 1 para gerar o seu coeficiente, o valor menos 1. Mais 1 delta de K menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, novamente, K. Então, veja, eu passei o K para dentro aqui. Só deixei bem exposto aqui os valores que eu vou ter para cada um deles. E quando eu faço isso, o que eu vou ter? Igual a 200π, vou colocar aqui J sobre 2, delta de K menos 1, menos delta de K mais 1. Certo? Bom, esta é a série y de K. O nosso x de t é exatamente menos y de t dividido por 20π. Isso implica que eu tenho x de k, a série que eu estou buscando, como menos, vou colocar aqui, menos 10j sobre 2, delta de k menos 1, menos delta de k mais 1. E, finalmente, só para não ter esse menos aqui na frente, 10j sobre 2, delta de k mais 1, menos delta de k menos 1. Então, veja, resultado só por propriedades, só por manipulações a partir do conhecimento da série do nosso sinal cosseno, tá certo? Por derivação. Agora eu vou fazer o mesmo problema de um outro jeito. Veja, enquanto no primeira parte, ou no primeiro cálculo dessa série, eu utilizei a relação do sinal com uma derivada, agora eu vou relacionar seno e cosseno pela relação de atraso. Então, novamente, eu vou considerar aquele mesmo sinal z de t, que é 10 cosseno
de 20 πt, cuja série eu tenho na mão, z de k é igual a 10 delta de k mais 1 mais delta de k menos 1, tudo isso dividido por 2. E vou me lembrar o seguinte, o sinal x de t, que é 10 seno de 20 πt, ele pode ser escrito como 10 cosseno de 20 πt menos π sobre 2, certo? Então, o cosseno atrasado 90 graus gera o seno. Então, diante dessa relação, eu posso ainda melhorar a expressão 10 cosseno de 20 π, atrasando t em 1/40. Tá? Porque quando eu coloco esse π sobre 2 dentro desse t para ter um deslocamento da variável temporal, isso é equivalente a atrasar a variável temporal 1/40 unidades de tempo. Veja, aqui eu estou atrasando em radianos, aqui eu estou atrasando em unidades de tempo, porque eu vou fazer um deslocamento temporal. Tá? Agora vou usar propriedades de deslocamento no tempo. Então veja, eu vou calcular a série de Fourier do sinal z de t deslocado no tempo. Tá? E vou ver qual a operação que eu faço no domínio da frequência, no domínio da série. Então veja, 10 cosseno de 20 t menos 1/40, que é o sinal cuja série eu quero levantar, tem como série de Fourier, então só vou colocar aqui a expressão x de t é igual a x de k, ou tem série de Fourier x de k. Se eu fizer x de t menos a, isso é equivalente a x de k e na menos j k ômega de cálculo a. Então, o meu a dessa expressão, 1/40. Então, vamos escrever aqui a série x de k que eu já calculei, delta de k mais 1 mais delta de k menos 1, dividido por 2. Só de antemão, lembrando, ó, real, tá? Por quê? Par. Este aqui, ímpar. Porque o seno é função ímpar, certo? Então vamos ver o resultado que a gente tem. E na menos j, k, 20π, esse valor já definido lá em cima, 1/40. Agora vamos começar a fazer algumas simplificações. Então eu tenho 10, mesma ideia que eu fiz lá em cima. Eu vou jogar este coeficiente genérico para cada um dos impulsos para os seus Ks respectivos. Então eu vou ter E na menos J, o K aqui vai ser menos 1, o valor que torna esse termo unidade, que multiplica π sobre 2, delta de K mais 1, mais, eu vou só puxar aqui um pouco para a direita para a gente ter espaço. E na menos J, qual K, vamos dizer, qual o valor de K que torna este delta de K menos 1 não nulo, a unidade, no caso. Mais 1, π sobre 2, delta
de k menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter, só rearranjando aqui, antes de mais nada, só lembrando aqui agora alguns detalhes. Aqui eu tenho e na mais jπ sobre 2, aqui eu tenho e na menos jπ sobre 2. Então vamos lembrar de relação de Euler. E na mais ou menos jπ sobre 2. Porque eu vou ter ou mais ou menos. Então vamos ver que número que eu vou ter. Isso aqui vai ser cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, mais ou menos j seno de π sobre 2. Cosseno de 90 zero. Seno de 90, 1. O que eu tenho é mais ou menos j. Então eu posso substituir esses exponenciais, que são coeficientes dos respectivos impulsos, funções impulsos discretos, por mais ou menos j. Então eu vou ter 10. Então no primeiro caso, aqui eu tenho mais j, delta de k mais 1. No segundo caso, eu tenho menos j, delta de k menos 1. Dividido por 2. Ou seja, eu tenho j, é 10, j sobre 2, delta de k mais 1, menos delta de k menos 1. E veja, puramente imaginária. Veja, já que eu tenho um z de t real, então, já que eu tenho aqui uma função ímpar, tá, que é o meu x de t, enquanto o z de t é par, gerou um z de k real. Quando o x de t é ímpar, eu tenho aqui puramente imaginário. Para a gente entender um pouquinho melhor esse resultado, a gente pode colocar que eu vou ter para k igual... Vou colocar melhor aqui. Eu vou ter o resultado 10j sobre 2 para k igual mais ou menos 1 e 0, caso contrário. É isso que essa expressão quer dizer. Então, veja, vou colocar aqui o resultado em evidência. Levando em consideração a relação entre o sinal cuja série eu quero calcular e um sinal cuja série eu conheço, seja por deslocamento no tempo ou seja por derivada, eu consigo encontrar o mesmo resultado. Então veja, isso apoia a nossa ideia de sempre buscar um resultado que eu já conheço e uma operação no tempo simples que tenha uma operação equivalente no domínio da frequência. A partir disso, veja, se você tivesse parado, vou colocar aqui em verde, se você tivesse parado aqui, fazendo por derivadas, tá? Levando em conta aqui ainda esse fator, tá certo? Ou se você tivesse parado aqui, estaria certo. Eu só aprofundei os resultados para a gente verificar que as duas formas ou as duas operações levam o mesmo resultado, simplesmente levando em consideração a relação entre seno e cosseno no tempo, seja por atraso, seja por derivação. Tá? Isso é válido para qualquer outra função que tenha esse tipo de relação, envolvendo as propriedades que a gente listou para a série de Fourier.